O Renan tem a maior proporção de desconhecimento e ainda assim está na frente dos dois. 7% já na última pesquisa Atlas, com perspectiva de crescimento nas próximas pesquisas das próximas semanas. Uma militância orgânica muito forte, com um crescimento entre os mais jovens que preocupa o Lula, o Palácio do Planalto. A gente tem tirado votos da esquerda, não só ganhado espaço dentro do campo da direita. Então, eu realmente estou bastante otimista. Federal Kim Kataguiri, muito obrigado por essa entrevista. Hoje, a direita no Brasil tem estado dividida aí em vários nomes, né? A gente tem o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, articulando uma pré-candidatura à presidência da República, Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais também. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, também nessa empreitada e omissão com o Renan Santos, todos ali dividindo o mesmo campo, o mesmo espaço. Bom, queria começar por esse lado. Como é que você vê esse voo presidencial que a direita tem, parece que todos contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Bom, primeiro que eu acho que o Renan é o único capaz de vencer o Lula no segundo turno. Eu não vejo o Zema com nenhuma projeção nacional e chance de crescer, Caiado menos ainda. Ambos são amplamente conhecidos nacionalmente, mas têm intenções de voto muito baixas para o seu nível de conhecimento. O Renan tem a maior proporção de desconhecimento e ainda assim está na frente dos dois, 7% já na última pesquisa Atlas, com perspectiva de crescimento nas próximas pesquisas das próximas semanas. Uma militância orgânica muito forte, com um crescimento entre os mais jovens que preocupa o Lula, o Palácio do Planalto, tem perdido votos. A gente tem tirado votos da esquerda, não só ganhado espaço dentro do campo da direita. Flávio Bolsonaro, não sei se vai estar solto a tempo de disputar as eleições. Tem muita coisa ainda para sair sobre o Banco Master, é o que se fala, pelo menos, nos bastidores de Brasília. Então, eu realmente estou bastante otimista. Eu acho que essa é a nossa primeira eleição e pode ser já a eleição em que a gente vence as eleições do Palácio do Planalto. Temos chapas também muito fortes, muito consolidadas de deputado federal ao redor do Brasil, né? Goiás não acho que vai fazer feio. Goiás nós temos o partido está bem estruturado, nós temos uma chapa competente, é um estado que nós sempre tivemos um apoio muito forte. Então, no cenário geral, eu estou bastante otimista. Goiás, você fala em Goiás, como é que o partido se organiza aqui em Goiás? Você está em uma série de agendas aqui em Goiânia hoje. Como é que o partido está se organizando? Qual é a projeção que você faz para Goiás? Bom, primeiro, hoje a gente tem aí a agenda do encontro que a gente vai fazer às 19 horas, aí cerca de 200 pessoas, um evento que a gente organizou muito rapidamente, com um número muito grande de apoiadores, por pouco tempo que a gente teve de organização. Vamos fazer um evento muito maior em Goiânia com o Renan Santos, ainda com data a marcar, e o Renan, como tem feito em todos os estados, vai rodar o interior do estado de Goiás, vai visitar os menores municípios, os municípios mais pobres, mostrar os problemas desses municípios, que nunca nenhum pré-candidato à presidência pisou, como ele fez no Maranhão, como ele fez na Bahia. Então, a gente tem essa projeção do Renan fazer essa rodada no estado. Eu vim aqui hoje em Goiânia para fortalecer a projeção do partido agora com esse evento que a gente vai ter ao final do dia. E aqui a gente espera eleger pelo menos um deputado federal, né, para a bancada do Congresso Nacional. Óbvio que com o crescimento da candidatura do Renan, aumenta muito o voto de legenda, né? O número de pessoas que vão votar, mesmo o número da presidência da República também para a chapa de federal. E Goiás, naturalmente, sendo um estado populoso e sendo um estado que proporcionalmente a missão tem mais apoio do que boa parte dos outros estados brasileiros, também tem a capacidade de eleger até mais. Um movimento arriscado que você faz, né? Você sai do União Brasil, um partido bem estruturado, e vai para uma missão para estruturar um partido. Como é que foi esse cálculo até de articulação, coeficiente eleitoral? Como é que é essa estratégia? Se eu vivesse de mandato e se eu fosse só pensar em ficar o resto da minha vida vencendo a eleição para deputado, continuaria no União Brasil. Teria tempo de TV, teria 3 milhões de reais, todas as eleições para fazer as minhas campanhas, mas eu não teria nenhuma perspectiva de eleger um presidente da República, um governador, um senador, de ter maioria no Congresso Nacional, de fato promover a mudança do país, que é meu objetivo. Não é ficar tendo mandato o resto da minha vida
para fazer pequenas mudanças que um deputado consegue fazer sem um partido, sem uma bancada, sem eleger um presidente da República. Então, eu não diria para você que foi um movimento arriscado, porque o meu maior risco seria correr o risco de ficar refém de partidos que não têm a agenda que eu acredito pro resto da minha vida. Felizmente, esse risco acabou. Eu estou no projeto que é o meu projeto de legado, meu projeto de vida, e o Partido Missão é a única maneira que a gente tem de estruturar esse projeto de país. É uma pré-candidatura articulada ao governo do estado de São Paulo. Isso, pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. E ela deve seguir até o fim. Surgiu eu vi uma coisa que o Arthur poderia talvez assumir essa candidatura caso ele conseguisse vitórias na justiça. Não, hoje o mais provável que eu seja candidato a governador. É praticamente 100% de chance do Partido Missão ter a candidatura no estado de São Paulo. Na próxima semana a gente vai ter o resultado de algumas negociações que a gente tem feito com Paulo Serra, que é ex-prefeito de Santo André, PSDB, Cidadania, em que nós podemos fazer essa composição. Semana que vem vamos ter esse resultado. No final do mês que vem, a gente vai bater o martelo e transformar ou não a minha pré-candidatura ao governo do estado em candidatura. Hoje, como eu disse para você, as chances são ali de 80% da gente ter essa confirmação. E do Arthur, infelizmente, a gente não sabe, né? Até agora a gente não conseguiu, nem na primeira instância, nem na segunda. Agora a gente depende do Superior Tribunal de Justiça, mas assim como o Supremo, ali cada ministro é uma ilha, e infelizmente é uma coisa que a gente não pode contar, ainda que o processo contra o Arthur, enfim, é sabido, foi absolutamente ilegal, atropelado e cassado por uma razão que não se sustenta de nenhuma perspectiva, né? Entrevistei há pouco tempo um ex-integrante do MBL, o Fernando Holliday, e ele diz que o Missão nasce sem uma ideologia. Eu acho que ele até repetiu essa crítica em outras entrevistas que ele deu. Como é que você vê essa crítica? Como é que você vê essa crítica que não só ele, mas outros integrantes também do MBL fazem ao grupo e ao partido? Eu acho que tá faltando ler um pouco, porque se tem um grupo que tem ideologia, é a gente. Quem tem ideologia é o Bolsonaro. O Bolsonaro acredita no quê? Qual que é a corrente política dele? Nenhuma. Paulo Guedes furou o teto. Primeiro ano de mandato do governo Bolsonaro. Bolsonaro era um crítico do Bolsa Família, triplicou o Bolsa Família no ano de eleição para vencer o Lula e fez com que a gente tivesse essa epidemia de pessoas jovens e saudáveis que não querem trabalhar por causa do benefício social. No âmbito do combate à corrupção, ele nomeou o petista para a Procuradoria-Geral da República, enterrou a Lava Jato, flexibilizou a lei de improbidade administrativa, perseguiu promotores que estavam combatendo corrupção, acabou com forças-tarefa ao redor do Brasil. Nem no campo das armas, o Bolsonaro fez a defesa daquilo que ele defendia, não aprovou um projeto de lei sequer para garantir o porte de armas. Não teve endurecimento de leis penais, então assim, Bolsonaro não tem ideologia. A gente tem o programa mais profundo e detalhado de todos, que é o Livro Amarelo, em defesa, em infraestrutura, em segurança pública, em ciência e tecnologia, na saúde, na educação. Todos os setores nós temos um programa muito mais aprofundado do que qualquer outro partido. Houve aí, então, uma entrega desses ex-integrantes ao bolsonarismo? Não, sem dúvida nenhuma. É o caminho fácil, né? É mais fácil você colar no Bolsonaro, não ter nenhum trabalho, não ter nenhuma entrega, do que você seguir o caminho mais difícil, que é não colar na popularidade nem no Lula, nem no Bolsonaro, e ter que defender as ideias e propostas próprias. Você fala que o Renan Santos, inclusive, ele flerta não, mas ele atrai muitos votos de esquerdistas, por exemplo. Né? Sim, justamente porque a nossa pré-candidatura não se baseia no carisma do Renan, não se baseia na figura dele, que a gente vai fazer tudo que ele defende, tudo que der na cabeça dele, automaticamente todo mundo vai passar a defender. Não, a gente tem um programa. E o Renan segue esse programa. Faz parte da construção dele, como todos nós. E nós temos uma coerência da defesa do programa, da proposta, da ideologia. Se o Renan morrer, o partido continua e as pessoas sabem no que continuar acreditando sem a gente. Diferente do bolsonarismo que nem morreu e Michele, Eduardo e Flávio já estão brigando entre si para saber quem que é o herdeiro. Né? Já estão disputando a herança antes mesmo dele morrer. Então, é o caminho mais fácil, seguir o bolsonarismo. Infelizmente, pessoas que passaram pelo MBL e viram o quão difícil é passar pelo nosso caminho da coerência, escolheram ir pelo mais fácil. Mas o MBL lá atrás, ele também contribuiu um pouquinho, com a Duna, dessa ideia que o MBL lá atrás, ele deu uma impulsionada nesse movimento bolsonarista? Bom, o MBL ele apoiou o Bolsonaro no segundo turno. Naturalmente, a gente tinha acabado de sair das manifestações pelo impeachment.
tinha uma esperança de que ele fosse fazer um governo minimamente decente. Tentamos todas as alternativas no primeiro turno, fracassamos, né? Fomos ali com a pré-candidatura do Flávio Rocha à presidência, não conseguimos emplacar. Tentamos depois com o Álvaro Dias, não conseguimos avançar. Bolsonaro foi o que sobrou contra o PT, a gente tinha esperança de que ele fosse enterrar o PT de vez. Pelo contrário, ele reviveu o PT. Então, qual que é a projeção, promissão, então, nacionalmente agora? Qual que é a projeção que vocês fazem, não só para Goiás, mas aumentar bancadas, criar bancadas, construir essa bancada para os próximos anos? Como é que o Missão e o MBL projetam 2030 e os próximos anos? 2030 a gente espera estar fazendo campanha para a reeleição do Renan. Agora a gente espera eleger o Renan e ter a maior bancada possível dentro do Congresso para dar sustentação para o governo dele. São Paulo, você está confiante com a sua candidatura? São Paulo, estou confiante porque o Haddad tem um ônus de carregar o Lula e o Tarcísio tem um ônus de carregar o Flávio. Eu tenho o bônus de carregar o Renan. E lá, imagino que o MBL e todo esse grupo esteja bem posicionado. Claro, foi lá que o MBL nasceu, lá que ele está estruturado, lá que elegeu seu primeiro deputado federal, seu primeiro vereador, seu primeiro deputado estadual. Já concedeu uma entrevista num boteco a céu aberto aqui, debaixo de uma mangueira? Debaixo de uma mangueira, não. Aqui não é uma mangueira, mas é uma árvore que você vê que... Num boteco a céu aberto, não. No boteco já. Agora, céu aberto, não. Pois é. Goiânia traz dessas coisas, né? Muito bom, ótimo. Goiânia é uma excelente cidade. Não é a primeira vez que você vem? Quando foi a última vez que você veio pra cá? Todo ano eu venho. Faz 2 anos, 12 anos que eu venho pra Goiânia. 12 anos você vem todo ano pra cá? Desde que surgiu o MBL, eu tô aqui. Bacana. Obrigado pela entrevista, deputado. Sucesso aí nas agradeço. eleições de 2026. E vida longa aí aos seus projetos. Obrigado.